Salvador Jesus Cristo, Ele que é dono de nossas vidas, aleluia, glória a Deus, bom dia, sejam todos bem-vindos. Já se cumprimentaram hoje, já deram um bom dia, já deram a paz para o seu irmão? Se não fizeram, façam isso agora, diga a paz do Senhor para o seu irmão, a graça e a paz de Deus seja multiplicada sobre a sua vida em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Podem todos se assentarem, vamos nos posicionar em nossos lugares, e eu quero que você já receba também, os obreiros vão levar para vocês os estudos de hoje. Hoje nós vamos ter um estudo muito especial. Nós estamos aprendendo sobre o que mesmo, gente? Alguém se lembra? A verdadeira Igreja de Cristo. Hoje nós damos continuidade nestes estudos. Este que é o quinto estudo que nós estamos fazendo da Igreja verdadeira, a Igreja de Cristo. E nós vamos terminar este estudo na semana que vem, na Santa Ceia. Amém, irmãos? Na Santa Ceia nós vamos findar este estudo e vamos aí então aplicar tudo o que aprendemos para que nossa igreja cada dia mais ganhe mais almas para o reino dos céus. Amém, gente? Glória a Deus. Todos receberam aí os seus estudos? Todos receberam? Se alguém não recebeu, eles vão lá em cima, se tiver faltado aqui, está na impressora, tem mais imprimindo também. Bastante gente tem vindo aprender de Jesus e glorificado seja Deus por isso, amém? Amém, gente? Eu sempre digo assim, irmãos, quando o diabo tenta atrapalhar, é a hora que ele é mais envergonhado. Você acredita nisso? Ele tenta atrapalhar, mas aí o Senhor, a luz, a Bíblia fala que a luz em meio às trevas, as trevas se apagam e a luz se acende. Então, quando a luz chega, as trevas têm que sair. Amém, gente? Quando a luz brilha, não tem vez para as trevas. E assim é todos os dias da nossa vida. Começou o teu dia, tem alguma coisa atrapalhando, ou tentando de alguma maneira atrapalhar o que Deus quer fazer? Repreenda o mal, levanta a tua cabeça, não desanime, não fique preocupado, pois Deus está no controle de tudo. Amém? Vamos para o estudo? Lembrando, quem está em casa, né? A igreja, as pessoas que estão em casa vão passar para você o estudo, passando para você na tela. Quem está na igreja, nós começamos do lado esquerdo do estudo, para a gente poder ir anotando juntos. Vamos lá. Os convertidos se tornam verdadeiros anunciadores do Evangelho. A demanda de trabalhos da igreja é muito grande. E mesmo dos trabalhos mais simples até os mais difíceis de se realizar, a verdadeira Igreja de Cristo tem como uma de suas bases fundamentais Quem é membro do corpo de Cristo, diga amém. Então você é fundamental para que a obra cresça, amém? Você é parte fundamental da obra. Continuando. E dos seus membros, que por sua vez compreendem a necessidade de também doar-se e não só receber, mas para isso a igreja precisa estar consolidada na onde? Na palavra, para não desanimar, pois muitas vezes, pela sua disposição, ao invés de receber uma coroa de premiação, se recebe apedrejamentos. Perceba que, infelizmente, quando nós fazemos boas obras e que diz respeito e pertinente ao Evangelho, ao invés de recebermos muitas vezes uma coroa, receber glória por aquilo que estamos fazendo, infelizmente, muitas vezes acabamos sendo apedrejados. Aqui, na linguagem literal, a palavra diz que, vamos aprender daqui a pouquinho, que houve um grande apedrejamento por aqueles que pregavam a verdade. Mas hoje também, quando se fala a verdade, nós ficamos com poucos amigos, verdade ou não é? Quando se fala a verdade, muitas pessoas fogem. Você pode perceber também, por exemplo, no meio da Igreja de Cristo, que muitas pessoas, quando ouvem a pregação verdadeira, quando ouvem não aquilo que agrada os ouvidos, porque a palavra de verdade, ela agrada o ouvido, faz o pecador se arrepender. Agora, aquele que não quer sair do pecado e só quer um benefício, você veio só por um benefício? Porque se é só por um benefício, você pode receber este benefício, mas o tempo vai passar e esse benefício vai cair no esquecimento. E quando cai no esquecimento, você vai se tornar uma pessoa, infelizmente, ingrata. E tornando-se ingrato, você não faz parte daqueles que querem fazer que o inferno seja saqueado e o céu seja cheio de almas.
daqueles que serão salvos. Amém? Então, pensando nisso, a igreja tem muito trabalho, gente, em todos os campos. Imagine que em todos os campos de existência da vida, todas as áreas, a igreja tem demanda de trabalho. A igreja tem demanda de trabalho com as pessoas mais humildes até as mais ricas e poderosas. Tem ou não tem? A igreja tem que trabalhar com essas pessoas, desde as pessoas que estão nas ruas passando fome ou estão abandonadas ao relento. A igreja tem demanda para trabalhar com essas pessoas. A igreja tem demanda para trabalhar com os doutores, sim ou não? Sim, a igreja tem trabalho em toda a área. Diz até a palavra que o nome de Jesus está acima de todo nome. E quem em o nome de Jesus fala acima de qualquer coisa. Quem fala em nome de Jesus está acima do cargo de uma presidência, acima do cargo de um governo, seja de uma grande empresa ou de um grande país. Amém, irmãos? Por isso que se convoca pastores, pessoas do Espírito Santo, pessoas de Deus, para se fazerem menções honrosas, para orar, para que grandes causas sejam abençoadas. Entenda, a pessoa que leva o nome de Jesus em sua boca e no seu peito, coração quente, você que leva Jesus às pessoas, você tem um cargo muito importante no céu. Você é um ganhador de almas. Amém? Vamos começar agora no estudo. Aqui o pastor deixou como um prefácio para a gente poder entender o que vamos aprender. E vamos começar como toda semana fazemos. A verdadeira igreja de Cristo. O que a verdadeira igreja de Cristo tem que fazer? Deve trabalhar unida. Continuamos. Ora, naqueles dias, crescendo muito o número de discípulos, diga amém, houve uma o quê? Murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Continuando, isso está em Atos 6:1. Todo o trabalho da igreja tem sua importância. E, notoriamente, sabemos que muitas pessoas precisam de todo tipo de assistência. E, neste caso, felizmente, a demanda era tanta que os apóstolos, sozinhos, já não davam conta de todas as atividades. Então, se levantaram novos obreiros para a obra, até porque os que estavam fazendo a separação das cestas básicas estavam dividindo com intenção de ajudar os mais próximos e deixando os novos convertidos com a impressão que os hebreus tinham maiores regalias. Ponto. Vamos prestar atenção aqui agora. Atos 6 começa, então, o aumento tão grande, numeroso de discípulos, faz com que os apóstolos, os pastores, Pedro e os demais, o Pedro era o líder da igreja da época, ele chama todo ali, então, os apóstolos que andavam com Jesus, e chamando os discípulos, eles se reuniram. E eles fizeram uma reunião e perguntaram entre si, gente, o que nós vamos fazer? Para a gente poder entender. O versículo que a gente acabou de ler, de Atos 6:1, mostra que o crescimento era tão grande que todos os necessitados vinham até onde? Até a igreja, com todo tipo de demanda. Lembrando, a igreja não é um lugar para se buscar comida, tá? Mas a igreja também ajuda os que necessitados de fome também precisam. A igreja também se une para ajudar. Amém, irmãos? A igreja não é uma ONG, tá? A igreja é um local de se buscar a Deus, mas a igreja, por sua vez, sabendo que nós, tendo condições, podemos ajudar quem não tem, quem precisa, quem está necessitado. Quando isso aconteceu, a Bíblia fala que muitas pessoas estavam se convertendo. Lembra que estávamos estudando na semana passada que o número de adeptos ao Evangelho de Cristo estava crescendo muito. E por estar crescendo muito, a Bíblia deixa claro uma coisa para a gente. Estavam quem aqui criticando, irmãos? Vamos ler o Atos 6:1, você está com a Bíblia aí? Eu vou lá com você na Bíblia também, para a gente não ficar só com o estudo na mão. Atos capítulo 6, eu vou ler novamente o que a gente já leu, e a gente continua o versículo 2. Atos 6:1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração, um questionamento entre eles. Entre quem, irmãos? Entre hebreus? Entre quem? Entre os gregos. Contra quem? Contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério. Quer dizer, então, que estes gregos, eles estavam fazendo o quê, irmãos? Tornando-se adeptos ao Evangelho de Cristo, ou seja, estavam convertendo-se ao Evangelho. Não somente os hebreus, mas também, acabei de falar o nome deles,
os gregos. Então a igreja agora está abrindo a porta para todos aqueles que quiserem Jesus, terão condições de receber Jesus. Então entenda que toda essa cidade, pensando onde nós moramos, né? Pensando aqui na nossa localidade, na nossa região, toda a região sudoeste merece conhecer Jesus? Sim ou não? Pato Branco toda é de Jesus? Então a bênção não é só para você. Nós temos que entender que nós temos que nos preparar para abençoar quem ainda não conhece Jesus. Amém? Então o número cresceu muito, a ponto de que esse trabalho de entrega de cestas básicas começou a se ficar notório, visível, que os hebreus, os convertidos evangélicos, cristãos, amém? Voltando, lembrando, semana passada, nós somos evangélicos ou cristãos? Cristãos, que dá ênfase ao evangelho. Amém? Não adianta falar que é evangélico, mas não vive o evangelho. Então nós temos que ser cristãos que vivem o evangelho de Cristo. Amém? Voltando, quando então esse trabalho era feito, eles notaram, os irmãos convertidos, os novos convertidos, você sabe com uma pessoa nova convertida que ela quer fazer o quê, irmão? Ela quer ser santa em tudo, ela quer ser santa em tudo, ela não quer mais viver em pecado. Porque uma pessoa que está chegando, ela quer fazer o quê? Eu quero ir para a igreja para ser uma pessoa nova, não quero continuar sendo como estou. E eles, vendo suas necessidades, procuravam a igreja. E os pastores deliberavam discípulos para poder levar o alimento, levar a cesta básica para as viúvas que tinham necessidades. Quando então percebido foi pelos gregos que quando se convertia alguma hebreia e tinha alguma necessidade, era dado ênfase para ajudar a hebreia, e a grega ficava por último, ficava de lado. Quer dizer, na igreja de Cristo isso não pode acontecer, porque o próprio Deus ensinou que nós não podemos fazer acepção de pessoas, dar mais atenção para quem é mais rico e menos atenção para quem é mais pobre. Isso não pode ser feito. O tratamento deve ser igual, independente da demanda. Se a demanda é comida, tá, um alimento para um irmão que está em uma necessidade, nós vamos dar a devida atenção para ele. Da mesma forma, alguém muito rico não precisa de comida, mas precisa de um tratamento, de um aconselhamento, que o pastor ou o discípulo que estiver no momento vai atender e vai cuidar dessa pessoa, independente de onde ela venha. Ah, mas eu sou da igreja A, eu sou da igreja B. Não, nós não estamos aqui falando de igreja, nós estamos falando do evangelho verdadeiro de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Então, leia o versículo 2. E os 12, convocando a multidão, os discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Voltando para o estudo, depois da leitura do versículo, depois da leitura do versículo, você vê os líderes da igreja. Os líderes da igreja se reuniram e entenderam que se continuassem daquela forma, perderiam tempo em organizar coisas que uma pessoa que fosse o quê, irmãos? Dedicada e esforçada, mesmo com pouco conhecimento, porém, mas cheia do Espírito Santo, poderia fazer o quê? Realizar, mesmo não tendo um cargo pastoral. Contudo, vemos que muitas pessoas não trabalham para o Senhor com receio de não saberem como fazer ou por medo de represálias. Vamos pegar aqui alguns pontos importantes deste versículo. A igreja se reuniu para poder então ver como resolver essa demanda. Era muita gente necessitada e não se podia fazer distinção, não se podia fazer com que uns fossem abençoados e outros desprezados. Então, para que esse trabalho não fosse visto assim, eu até acredito no meu coração, como a igreja estava começando, você sabe que todos que estão começando fazem as coisas com temor, sim ou não? Pelo menos quando começam. Havia temor neles. Eu creio que não havia nem desprezo. Só que você sabe aquela questão do homem? Por que eles recebem primeiro? Existe muitas vezes a questão do homem, achar que precisa ser, como que diz um ditado, aquela pessoa que ela acha que ela tem que ser a persona dela, ela tem que ser tratada melhor que os demais. Diga comigo assim: eu não sou melhor do que ninguém. Eu costumo dizer para as pessoas: eu não sou vidente. Se eu fosse vidente, você podia ir embora e não vir mais aqui. Se o pastor é vidente, o pastor sabe da minha vida porque ele não vai lá na minha casa. Ele não sabe o que eu estou passando. Se você não trazer a demanda, a gente não vai conseguir ajudar. Sem falar que muitas demandas que você precisa, você aprende aonde? Dentro da igreja. O pastor está pregando, você não está no culto, aí a palavra vem e você fica, mas o pastor não fala disso, mas você não vem para o culto, você não aprende da palavra. Então, trazendo para os dias de hoje, toda demanda que a gente tem que procurar a ajuda dos líderes. Amém?
toda demanda. Olha, eu vou fazer uma nova obra, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você tem que procurar ajuda. Deus, como que eu faço? Até para os negócios da sua vida, sim. Você tem que procurar a direção de Deus, nada sem a direção. Quando então se reuniram, decidiram que se deveriam levantar novas pessoas. Por quê? Porque os apóstolos estavam deixando o ministério principal de um pregador. Qual que é o ministério principal de um pregador? Se uma pessoa, ela se entende no coração o chamado da pregação do evangelho, de tornar-se um pastor, de pregar a palavra, uma coisa que não pode ser, talvez, acredito eu que alguns façam, mas uma coisa que a gente tem que aprender, a pessoa que não gosta de ler a Bíblia, ela não pode trazer a pregação do evangelho, ela não pode se tornar um pastor só na força de vontade, ela precisa ter uma força, uma fé e um prazer na palavra de Deus, que é o que faz as pessoas abrirem o coração, se arrependerem, perdoarem, e quantas outras coisas Deus fala através da pregação. Então, o que o Pedro entendeu? Se eu continuar a ficar cuidando de cestas básicas, eu vou deixar de afiar-me aonde? E quando ele fosse pregar, 5.000 pessoas se converteriam? Não, porque ele não teria tempo para isso. Então pense numa igreja que tem um pastor titular, aquele que prega, que cuida, que zela, que organiza, que cuide de todas as demandas, precisa de levantar pessoas para suprir as necessidades que a igreja tem, mesmo que ela não tenha um cargo pastoral. E aí nós intitulamos na Igreja da Graça, chamamos de obreiros, diga graças a Deus. Olha quantos obreiros eu posso ver aqui. Amém? Eu estou falando de você, não é o que estão de pé não, é de você que está sentado mesmo. Por que digo isso para vocês? Porque esses que se convertiam, esses que aceitavam Jesus, eles percebiam o que, gente? A necessidade. Tem uma palavra que diz assim, procura para mim, por favor, aí, coloca para nós na tela. Aquele que faz só o que é mandado é servo inútil. Ou seja, eu não posso ser uma pessoa que vejo o que tem para fazer e fico esperando alguém mandar. Se eu sei que tem que fazer e eu consigo fazer, o que eu faço? Me ajuda, amados? Vou lá e faço. Estou vendo na igreja, pastor, a igreja está suja, o que eu tenho que fazer? Vocês aprenderam. Fácil, né? Pastor, cheguei na igreja, está um calor abençoado nessa cidade, está 38 graus, tem 2 ar-condicionados. Obreiro, você, peraí, viu? Deixa eu ligar esse negócio aqui para dar uma refrescada no ambiente. Amém, Jesus? Não é todo mundo manda, mas alguns têm que entender a necessidade de fazê-lo sem que ninguém peça. Nossa, a culpa é tudo de quem? Quando dá alguma coisa errada, é culpa de quem? O pastor não faz isso, o pastor não faz aquilo, o pastor não pede aquilo, o pastor não faz aquilo outro. Ou seja, o Pedro entendeu, se eu ficar focado só nessa coisa, o resto da igreja vai acabar, vai se perder. Se eu ficar só dando cesta básica, as pessoas vão se converter? É importante dar cesta básica? Sim, mas a pregação, e entregar a palavra, converter, ensinar e batizar é muito mais importante. Porém, essa demanda também tem importância. Ou seja, todo trabalho na igreja tem importância. Então, todo trabalho na igreja tem alguém dentro dessa igreja que pode fazê-lo. Que Deus já levantou e colocou no teu coração o trabalho de executar. Só que você tem que aceitar. Aí eu coloquei para nós ali, achou para nós ali? Olha o que diz aqui só na tela, Lucas 17:10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos. Sabe quem está falando isso aqui, gente? Jesus. Quando você achar que, não, eu já faço demais, não, eu já vou para a igreja, meu Deus do céu, já dizimo, já oferto, e meu Deus, é tanta coisa que eu faço, evangelizo. Jesus diz, quando você achar que já faz tudo demais, o que você fala? Sou inútil. E isso não é o pastor que está falando. Então, quer dizer, se eu sou um pregador, Deus, eu sou um pastor, eu prego para as pessoas, eu ganho, batizo pessoas, eu sou a pessoa que expulsa o demônio, ele vai falar assim, Jefferson, você é um inútil ainda, você tem que fazer mais. Quer dizer, nunca há um limite para a obra, sempre há demanda, sempre tem o que fazer. Amém, Jesus? Pastor, o que será que tem para fazer? Na verdade, você já sabe, Deus já até tocou o que você tem que fazer, mas você não faz porque não quer. Então a demanda já foi dada, Deus já te deu para você direção, só que você fica esperando. Então às vezes muitos, não, já faço demais, já ir para a igreja já está bom. Aí ele diz, já pulou lá, filho? Eu não terminei lá. Deixa eu terminar o versículo. Volta o versículo para terminar o versículo. Somos servos inúteis porque fizemos somente o que devíamos? Se fazemos o que fazemos, fazemos porque é o mínimo se fazer. Você é de Jesus?
Você é convertido, é o mínimo você fazer alguma coisa na igreja. É o mínimo. Se você não faz alguma coisa na igreja, você está sendo pior que inútil. Pastor, que maldade do Senhor, mas Jesus falou, quem faz já é inútil e quem não faz? É pior que o inútil. Misericórdia, pastor, o senhor está sendo muito duro. Desculpa falar para você, mas eu não posso mentir para você, eu não posso te enganar. Eu não posso falar para você porque eu quero você na igreja, eu tenho que pregar a verdade. Senão você vai chegar no céu e Jesus vai falar assim, é verdade, você chegou aqui, eu vou ter que deixar você entrar porque o pastor que te ensinou errado. Se ele tivesse ensinado o evangelho, eu não poderia te cobrar, mas entenda uma coisa, a partir do momento que você sabe, você é cobrado daquilo que você sabe. Eu me lembro quando eu comecei no meu primeiro trabalho, eu me lembro que eu trabalhei no mercado, uma merceariazinha. Eu me lembro que o dono do mercado falava assim, ó, pega as sacolinhas, eu ficava empacotando. Pega a sacolinha, quando você vê que vem um produto que seja de limpeza ou algo do tipo, que tenha produto químico, você não coloca junto na sacola que tem alimentos, né, a pessoa não pode misturar a coisa ali. E ela falava isso, e sempre quando eu comecei, colocava tudo junto, só queria colocar no pacote e deixar a pessoa embora. E ela me ensinou. Aí a próxima vez que eu fiz isso, ela pegou a pessoa na frente da pessoa, presta atenção, na frente do cliente, obrigado. Na frente do cliente, ela parou só um pouquinho, eu já não ensinei você, que você não pode pegar o sabão em pó da pessoa e colocar junto com o pão? E eu fiquei, eu sou moreninho, fiquei roxo, né? Por dentro, aqueceu daqui para cima, já passou com você isso ou não? Esquentou de dentro para fora, assim, né? Eu falei, puxa vida, o que eu fiz? Quer dizer, eu sabia o que fazer, mas fiz errado de propósito, porque fiz mal feito. O que faz mal feito, faz 2 vezes. Além de fazer 2 vezes, ainda levei um puxão de orelha de forma pública. Pastor, isso é errado. Eu acho que para você é assim, irmãos, quem quer aprender, muitas vezes vai ter que aprender na escola do Espírito Santo. Você vai ter que passar, por exemplo, Jesus e Pedro. Pedro perguntou, Jesus, o que o senhor vai fazer com o João? Jesus, com a leitura, você consegue perceber isso. Jesus levanta a voz. O que importa para você o João, rapaz? Segue você, para de ficar pensando na vida dos outros. Aí Jesus expôs o Pedro. Tem gente que tem medo de ser exposto porque tem vergonha de falar que está errado. Quando você está certo, você tem vergonha? Você tem vergonha quando você erra. Então, acredito que exista, sim, uma certa expressão dada pela palavra que nos faz mostrar que estamos errados, para que nós possamos nos acertar. Diga graças a Deus. Então, entendendo assim, vai comigo em Jeremias agora, sim, Jeremias, capítulo de número 1, do capítulo 1, versículo 4. Lembrando que mesmo quando você acha que não pode ser usado, mesmo quando você diga, será que Deus vai querer me usar? Eu não sei nem ler direito, eu sou muito fraco em leitura, sou pouco em conhecimento. Olha o que Deus falou para Jeremias. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, por favor, leia bem alto, junto comigo, bem forte. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Então disse eu, bem forte, por favor, Senhor Jeová, eis que não sei falar. Ó, desculpa de muita gente aí, ó, porque eu sou uma criança, ou sou novo, não entendo muito, mas o Senhor me disse, por favor, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Versículo 8, vamos? Diante deles, não tenha medo, porque sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Terminamos no 9, e estendeu o Senhor a mão, tocou-me aonde? Na boca, e disse-me, o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Diga graças a Deus. Então, notoriamente, nós conseguimos entender. Tem pessoas que não querem fazer nada ao que diz respeito e pertinente à obra, à igreja, à casa de Deus, porque elas se acham incapazes. Só que o Senhor já deu o ensinamento a Jeremias. Jeremias, não fala que você não sabe. Não fala que você é muito fraco para ensinar. Você tem pouco entendimento. Eu tenho pouca leitura, pastor. Eu sou uma pessoa, que tenho dificuldade em me expressar com as pessoas. Não se preocupe, porque antes de Ele te chamar, antes de te formar, Ele já tinha preparado você para essa obra. Então, diretamente, nós conseguimos compreender que Jeremias, ao momento que ele deixa
Deus usar a boca dele, Deus toca os seus lábios. Você pode falar assim: Deus, toca os meus lábios. Hoje nós entendemos que quem tem essa ação em nós é o Espírito Santo. Lembre, irmãos, que nós estamos numa cadeia de exemplos, estamos vindo já de algumas semanas aprendendo sobre esse assunto. Então, se alguns perderam o assunto passado, vai assistir os cultos anteriores, tá bom? Para você não ficar perdido no ensinamento. Porém, entendemos nós que quem direciona tudo na igreja é o Espírito Santo. Então veja que Deus trata de cada um de nós para aquilo que é necessário. Então a igreja tinha demanda, tinha coisas para ser feitas, mas tinha pouca gente para fazer. Então até o próprio Jesus diz em Lucas capítulo 10, clame ao Senhor da seara para que envie ceifeiros para a sua seara. A obra é de Deus, então quem envia pessoas para a obra é Deus. Agora, se Deus trata do seu coração, se Deus fala com você para você fazer algo e você não faz, você está negando ao Senhor, você está negligenciando a obra de Deus. E quando você negligencia a obra de Deus, você deixa a obra com déficit, você deixa a obra sofrendo. A obra de Deus passa dificuldade porque você não faz a obra de Deus. Então, todos os convertidos têm que fazer alguma coisa na obra, todos. Todos que são de Jesus não podem só receber, aprender a doar-se, aprender a fazer também a sua parte. Quem entendeu, diga graças a Deus. Vamos continuar no estudo. Voltando agora, nós vamos lá no versículo de Êxodo. Diz assim: totalmente desfalecerás. Assim, tu como este povo que está contigo, porque este negócio é o que, gente? Difícil para ti. Tu só não podes fazer. Isso está escrito em Êxodo 18:18. Continue a leitura. Mesmo na antiga aliança, o Senhor já direcionava os seus líderes que sozinhos seria quase que impossível realizar um bom trabalho com o povo. E também chegaria um momento que chegaria quais condições eles chegariam, irmão? Que desfaleceriam e desanimariam. E então, quando assumimos nossa posição na obra de Deus, além de cumprir o chamado de Deus, você colabora para que mais pessoas possam receber a palavra de Deus. Pense comigo o seguinte, imagine assim, o pastor, segundo a Bíblia fala, está escrito lá nos evangelhos, que o pastor tinha 100 ovelhas, lembram disso? Quantas ovelhas o pastor tinha? 100. Dessas 100 ovelhas, uma se perdeu, ele foi correndo atrás, porque as 99 podiam ficar unidas, que elas não iam se perder. Deu para entender? Se o pastor ficar, por exemplo, um mês fora, você acha que a igreja continua de pé? Sim ou não? Por que continua? Porque as ovelhas que aqui estão, elas estão firmadas em quem? Em Deus, no Evangelho. Vai ter pessoas que possam substituir o pastor para a pregação? Vai ou não? Vai ter pessoas que vão substituir o pastor ao atendimento, a um aconselhamento? Vai. Só que entenda comigo, aqui em Êxodo, o sogro de Moisés, o Jetro, ele dá uma direção dizendo assim, olha, eu estou vendo, Moisés, que você trabalha dia e noite incansavelmente. E eu tenho notado e percebido que você tem ficado até com uma certa estafa. Vai chegar uma hora que isso não vai ser bom, não é o que está escrito aqui, a gente leu no versículo? Vai chegar uma hora que você vai cansar. E quando você cansar, o povo vai ficar em necessidade. E a igreja de Cristo, o povo de Deus, pode ficar sem palavra? Pode ficar sem conselho? Pode ficar sem entregar a cesta básica? Pode ficar sem atender a pessoa de casa em casa? Pode ficar sem evangelismo? Não pode. Se não pode ficar sem, então essa demanda só para o Moisés é o quê? É grande, é pesada. Então, por isso que a igreja tem que entender que se nós trabalharmos unidos, o que acontece, irmão? O nosso trabalho tem maior alcance. Se eu, por exemplo, vamos dizer que eu chamo agora aqui a irmã Ironi. A irmã Ironi é uma membro da igreja, um membro da igreja, que vem aqui trazer a pregação do evangelho, porque o pastor e os obreiros estão no campo do evangelismo, amém? A irmã vai ser usada por Deus, quer dizer, pastor, eu não sou o pastor da igreja ou a pastora da igreja, mas eu posso sim ser usada por Deus, porque eu sou de Deus. Quem é de Deus, diga amém. Quem é de Deus não tem medo de falar de Jesus. Ai, pastor, mas eu não fui chamado para isso. Espera aí, será que você está falando do que você acha ou do que Deus falou? Porque se você fala do que você acha, você simplesmente vai negar tudo. Melhor coisa que tem é ficar acomodado. Verdade ou mentira? O que é a melhor coisa fazer? Ficar
Acomodado, de um jeito que ninguém te incomoda, de um jeito que você faz só sempre a mesma coisa e não muda. Você já percebeu que quando a gente começa a fazer sempre a mesma coisa, a gente começa a ficar desanimado? Já percebeu isso? Você faz a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa sempre, você não muda a rotina, você não trabalha diferente, você começa a desanimar de coisas que outrora era uma alegria para você, agora você começa a ser uma coisa ruim. Já não tem mais prazer em vir para o culto, por quê? Porque você vem para o culto, pastor, eu vou lá mais uma vez, para escutar mais um estudo, mais uma palavra, e assim não pode ser o seu coração, você tem que se alegrar e ouvir a palavra tem que ser uma base de estrutura para o teu dia, amém? Então, o que o Moisés fez? Ele levantou pessoas, eu não vou ter tempo de abrir a leitura, mas a Bíblia fala que ele levantou pessoas que eram chefe de 100 pessoas, entenda. A Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 25, da parábola dos talentos. Lembram da parábola dos talentos? A Bíblia fala que um Deus deu 5 talentos, a outro Deus deu, junto com o pastor, gente, em nome de Jesus, outro deu 2 talentos, e outro Deus deu 1 talento. E ele deu entendimento para nós, entenda bem que eu vou te falar, ninguém é melhor que ninguém, mas uns já estão mais capacitados a tais coisas do que outros. E isso não quer dizer que quem recebeu 1 é desprezado. Eu tenho pouco talento. O pouco já é o suficiente para começar. Quem entendeu, diga amém. Pastor, eu vou sair procurar emprego, só que eu só tenho uma folha de currículo. Alguém já teve que passar por isso alguma vez na vida? Pastor, não tem dinheiro nem para imprimir o xerox do currículo. Eu sei de gente que já passou por isso. Pessoa que tem uma folhinha de currículo, só um sulfite só para entregar, ele quer passar em 100 empresas para entregar um currículo. Hoje, até na verdade, tudo é por internet, é verdade, né? Hoje tudo está revolucionando, mas antigamente a pessoa tinha uma folhinha de currículo, mas eu vou sair entregar currículo para quê? Nenhum currículo eu tenho para entregar, mas a pessoa tem que se esforçar, que naquele currículo pode ser a bênção dela. Amém, Jesus? Quer dizer, nós só conseguimos fazer se a gente se esforçar no que temos. Tem uma frase de uma pessoa aí conhecida no Brasil, que é uma frase que eu acho ser importante falar. Faça o seu melhor enquanto você não tem condições de fazer algo melhor ainda. É uma frase de um homem que tem um entendimento, conhecimento de literatura, de todas as coisas desse mundo aí, mas ele fala essa palavra, eu acho que é muito importante aprender. Faça o melhor que você pode fazer com a ferramenta que você tem hoje. Pastor, mas se eu tivesse ferramenta tal, eu faria melhor. Então eu vou fazer o melhor até a ferramenta tal chegar. Enquanto você não sabe pregar tudo que diz na Bíblia, eu vou pregar aquilo que eu aprendi, vou falar do que sei, vou falar daquilo que eu já recebi de Jesus. Como que eu trataria uma pessoa com a demanda, com a dificuldade tal? Vou tratar do mesmo jeito que eu já aprendi, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Quem está entendendo, diga amém. Parece que fica mais simples assim, quando você começa a perceber que você faz parte, tem importância na tua vida a obra de Deus. A obra de Deus aqui em Pato Branco, vamos deixar bem claro, ela tem uma grande importância para que o reino de Deus seja estabelecido nessa cidade. Você tem que pensar como se fosse o pastor, como se fosse Jesus. Quem lembra que Jesus disse, vocês têm a mente, aliás, o Paulo disse, vocês têm a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é fazer o quê? É pensar como Jesus. Jesus quer que alguém aqui morra sem conhecer Ele? Então você tem que pensar como? Igual Jesus. Qual que é a demanda que você tem? Pastor, a demanda que eu tenho é fazer isso tal dia, ou tal hora, tal momento. O que você vai fazer? Eu vou fazer isso. Porque na tua capacidade atual, você vai se esforçar para fazer o que pode. Por isso, muitas pessoas enterram o talento. Porque acham que um tem 5, outro tem 2, eu só tenho 1, então para mim tanto faz como tanto. E é o contrário. Entenda, irmãos, tem pessoas que começam com um pouquinho, e o pouquinho já é o suficiente para Deus fazer uma grande obra. E aqueles que se acham muito grandões, Deus diz a palavra, Deus abate quem se exalta. Agora, aqueles que são humildes, Deus exalta. Entende, irmãos, que eu já vi pessoas, tem um amigo, amigo não pessoal, mas amigo não, no ministério, uma pessoa que prega e ela tem uma dificuldade em falar. Alguns dizem, por exemplo, que Moisés era gago, por isso que tinha o Arão para falar por ele. Alguém já deve ter ouvido sobre isso. Dizem, ninguém tem certeza, mas dizem que ele tinha dificuldade em falar. Por isso Deus falava com ele, ele reportava para o Arão e o Arão falava para a multidão. Amém? Então, era aí, vamos dizer assim, a hierarquia. E quando eu conheci uma pessoa, um pregador, que eu me lembro, irmãos, que esse pregador olhava para ele e falava, mas nossa, ele é tão simples da jeito de pregar, a forma de falar, a forma de se expressar. E quando ele começou a falar, essa pessoa, era meio fanho. Jesus fez uma onda, a pessoa até começa a zombar. Irmão, quando essa pessoa começou a orar, inclusive
o pregador, o pastor que me ganhou para Jesus, ele conta que essa pessoa que enquanto estava pregando, ele estava ali cheio de demônio, ele desceu do altar, pôs a mão na cabeça dele e todos os demônios foram embora. E esse pastor foi ganho para Jesus com ele, em nome de Jesus, não zombando de ninguém, mas ele com mesmo a sua dificuldade, ele estava ali exercendo a autoridade. Fala comigo, mesmo na dificuldade, bem forte, todo mundo, mesmo na dificuldade, eu devo exercer a autoridade. Ah, pastor, eu sou limitado. Não, limitado é quem não pode fazer, você pode fazer. Você tem capacidade para fazer. De alguma maneira você pode ser usado por Deus. Quando não, esse rapaz, esse homem ganhou essa pessoa e depois, lá anos depois, de tantos anos de ministério, essa pessoa ganhou eu e minha família para Jesus. Mas como isso aconteceu? Pastor, mas se alguém, por exemplo, é o fanho que vai pregar hoje. Hoje é o fulano, tem gente que faz isso? Tem, hoje é aquele que fala, nós vai, nós vem, nós fumo. Hoje é aquele que não sabe nem ler. Hoje é aquele que não sabe nem... Irmão, esquece esse negócio. Nós temos que ver no poder de Deus, poder de Deus, do Espírito Santo. É Ele que direciona. Quem está entendendo, diga amém. Você consegue perceber nessa leitura, nesse entendimento, que você pode fazer alguma coisa? Levanta a mão e faz assim, eu acho. Você sabe, você acha disso? Eu acho. Você tem poder para fazer alguma coisa? Então você pode fazer algo. Então quer dizer que você não é totalmente incapaz, alguma coisa você pode fazer. Pouco ou muito, você pode fazer. Uns fazem mais, outros fazem menos. Pastor, um dia desse eu falava com uma pessoa, olha, eu lembro do irmãozinho, o obreirinho na igreja, que ele era desse tamanhinho na igreja, criancinha. Hoje está sendo um pregador de autoridade na palavra. Se permanecer com Jesus, logo, logo vai ser um pastor. Mas como isso? Quem faz isso? O Espírito Santo. Se você obedecer aquilo que Deus te dá, logo, logo você verá muitos que estão ao seu lado, ou você mesmo se tornando um obreiro, alguém que fará também a obra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Mas como vai acontecer isso? Se você aprender, quando o Êxodo diz para nós que Moisés separou uma pessoa para cuidar de 100 pessoas, é porque aquela pessoa tinha condições de cuidar de 100 pessoas, outro foi separado para cuidar de 50, outro para separado para cuidar de 5, e assim as pessoas tinham essa hierarquia, e cada um fazia um pouco, e aí mais pessoas eram atendidas, mais pessoas tinham a direção de Deus. Quem entendeu, diga amém. Então pense, por exemplo, se a gente tiver 50 obreiros para um culto de 180, 200 pessoas por culto, imagine que a gente vai ter culto aqui 7, 9, meio-dia, 3 e 5 horas da tarde, culto lotado. A gente vai precisar de 10 obreiros só? Como que a gente vai ter que ter, como que a gente vai ter que trabalhar? A gente vai ter que ter 50 obreiros por turno. Então, para isso, para ter crescimento, como a Bíblia diz que estava crescendo, o que aconteceu? Quem estava preparado já teve que se dispor. Opa, está faltando alguém para isso, então eu vou fazer o quê? Vou me dispor para isso. Quem está entendendo, diga amém, gente. Você entende que parece... Veja que o Senhor ensina as coisas, parece que ele já desenhou tudo que tinha que fazer. Parece não, ele desenhou tudo que tinha que ser feito. Só que a gente vai negligenciando, a gente vai desprezando. Não faça isso. Voltando para o estudo. Na última parte agora, que é uma das principais da mensagem. E Estevão, cheio de fé e poder, fazia o que, gente? Prodígios e grandes sinais entre o povo. Para aqui um pouquinho, pastor. Lembre que eu disse que eu não posso ler os capítulos, mas eu quero que você depois, Atos 6, você leia na íntegra, tá bom? Amém? O que aconteceu com o Estevão? O Estevão, ele foi levantado dentro da igreja com qual propósito? Vamos lembrar do começo? Para entregar o quê, irmãzinha? Para entregar a cesta básica. Então, o Estevão, cheio do Espírito Santo, vai ser o maior pregador da igreja. Não, o Estevão vai ser o entregador de cesta básica. Lembra tem até um filme, Entregador de Água, né, irmão? Time de futebol, ele aspirava a ser um jogador de futebol, mas só sobrava a vaga de entregar um copinho de água para quem jogava bola. E, irmãos, às vezes tem gente que se menospreza por falar que o que vai fazer é pouco. Mas o pouco que você faz tem utilidade. Lembre que o Espírito Santo não vai te dar capacidade de dons para você se você não for fazer aquilo que é útil para a obra de Deus. Não adianta você querer muito, mas você não está se dispondo com utilidade para as coisas de Deus. Não adianta você ter muitos dons e não utilizar, não praticá-los. Saber falar bem. Tem gente que fala bem aqui, irmãos.
que tem capacidade de trazer a palavra de Deus de uma forma linda. Mas, não, eu não fui chamado para isso, eu não posso nisso. Por quê? Porque diz um ditado, né? Não sei se você já ouviu a expressão, eu vou explicar a expressão para você não entender errado. Por exemplo, a minha mãe, quando eu passava pela porta, ela gostava que deixasse a porta fechada para não entrar pó para dentro da casa. Ela dizia, fecha a porta quando você passar. Quando eu passava e deixava a porta, ela falava assim, você por acaso tem rabo que deixou ele para trás e não fechou a porta para não machucar o rabo? Tem pessoas que entendem que eu estou falando do rabinho, tá? Rabinho assim, ó, tá? Por favor. Quando se passa alguém e não quer assumir aquilo que tem capacidade para fazer e não faz, é porque tem o quê, irmão? Tem um rabinho para trás que ela está com medo de fazer alguma coisa por causa que alguém pode descobrir, ou alguém pode ver, ou alguém pode saber. Então entenda, o convertido, o transformado é usado. Lembra que eu estou te falando, tem muita gente que é usada, mas não é convertida e não é aprovada. Usado não significa diretamente aprovado. Você pode fazer muita coisa, mas não significa que aquilo Deus aprova. Quem está entendendo, diga amém. Voltando para o estudo novamente. Estevão, apesar de ser o homem das cestas básicas na igreja primitiva, ele não deixava a palavra de lado, a ponto de que suas pregações e orações tinham o quê? Tinha o quê? O que interessa no fim é o quê? Mas quem que pregou? Quem que mandou o demônio embora? Não interessa, o que interessa é que o demônio foi. Mas quem que orou para que a cura viesse? Não interessa quem que foi, o que interessa é que a cura chegou. Diga graças a Deus. Quem estava no culto domingo passado? Estava domingo passado? A irmã Terezinha pediu testemunho para as pessoas. A irmã Terezinha, pastor, quero contar o testemunho, mas não é com a oração do senhor, não. No domingo retrasado estava aqui o obreiro Marcelo pregou e na hora da oração eu senti a cura de Deus. E Deus me curou, quer dizer, não interessa de onde que veio, quem é a pessoa. Entenda, não vamos mudar, não vamos distorcer a pregação. Mas não interessa quem é o pregador, o que interessa é o que Deus está fazendo. Sendo ele de muita capacidade ou de pouca capacidade, é o que Deus faz através daquela pessoa. Amém? Mesmo Estevão sendo entregador de cesta básica, a palavra ficava desprezada? Sim ou não? Não, eu faço parte só da limpeza da igreja. A palavra tem que ser desprezada? Não. Pastor, eu só faço parte do esquenta-banco da igreja. A palavra pode ser desprezada? Não. O que é esquenta-banco? Alguém que sabe o que tem que fazer, mas só fica sentado no banco da igreja esquentando. Pastor, é que a minha vida é muito corrida. Entenda, irmãos, algum tempo você tem para fazer a obra para Deus. De alguma maneira você pode fazer. Presente, longe, perto, no trabalho, aonde você estiver, Deus pode te usar. Amém, gente? Quando Estevão, então, fazia a obra de Deus, quando ele orava, as pessoas eram curadas. Ele estava segurando uma cestinha básica na mão. Viu, eu vou na casa da dona Gertrudes hoje. Tá bom, vai lá, Estevão. No meio do caminho, ele entregava a cesta básica, passava, encontrava um paralítico. Ô, paralítico, vem aqui, em nome de Jesus, Jesus Cristo da saúde. O paralítico levantava. Mas ele era o quê? Ele era o quê, gente? O entregador de cesta básica. Era o obreiro que aos olhos de qualquer um podia falar que ele era o menor dos obreiros, ele só entrega a cesta básica. Não, ele é o maior dos obreiros, porque ele não olha para o cargo, ele olha para a palavra, para Deus, para aquilo que Deus o chamou para fazer. Então entendemos nós e compreendemos que quando ele abria a boca, Deus usava e tinha resposta às suas orações. Então Deus também dá resposta à sua oração. Quem entendeu, diga graças a Deus. Vamos voltar. Tinham resultados. Quando fazemos a obra de Deus, por favor, é natural que tenham oposições. Quando essas oposições vêm, porque estamos fazendo o que agrada a Deus, isso nos dá uma fé tamanha, a ponto de entregar a sua própria vida, para que todos saibam que ninguém tem mais influência em sua vida do que o próprio Senhor. Diga graças a Deus. Deixa eu explicar para você. Eu não posso ler, quem conhece a história do Estevão? Ele conhecido como o primeiro mártir por ter entregado a sua vida por amor ao Evangelho. Lembram disso? Que ele foi apedrejado, porque ele pregava e isso trouxe um sentimento da religião. Lembra da religião que eu falava semana passada? A religião ficou um pouquinho chateada, porque o entregador de cesta básica tem mais poder do que o maior dos sumos sacerdotes. O maior sumo sacerdote daquele templo não tinha autoridade do entregador de cesta básica da igreja de Jesus. Fala amém, gente?
E já parou para pensar isso? Aquele que se dizia o bambambam, o doutor da lei, o conhecedor de tudo, não tinha o poder que tinha o entregador de cesta básica. Por quê? Porque ele colocava o Senhor em tudo. Ele buscava a Deus, ele era do Senhor. Quando isso terminou, quando chegou ao ponto, o ápice da mensagem aqui desse versículo, quando ele prega a palavra, quando ele leva as pessoas ao Senhor, algo me chamou a atenção, que o poder de Deus era evidente nele, porque ele era um homem de fé. Tem coisas que você não vai saber fazer, você só vai ir. E no meio do caminho Deus vai te mostrar o que fazer. Eu me lembro quando o pastor falou assim, quem quer ser pregador, quem quer ser pastor, quem quer ser obreiro da igreja, chamado do Senhor para fazer uma obra, e eu não quero, até o dia que Deus me chamou, não tenho tempo para contar o testemunho, e eu assumi. Foi quase morto para a igreja, mas cheguei e Deus me deu graça, e me resgatou. Aí me tornei um obreiro, no primeiro dia de obreiro na igreja, cheguei e falei com o obreiro mais antigo da igreja, falei assim, irmão Reinaldo lá da Fazenda Rio Grande, ele assiste nossas mensagens, se ele estiver assistindo, ele coloca no comentário depois, para as pessoas saberem que é verdade. Falei, irmão Reinaldo, o que eu faço de obreiro? Eu de terno, primeira vez que eu pus um terno, estava me sentindo um pinguim, primeira vez que eu pus um terno, nem casamento eu tinha ido de terno ainda. Aí eu falei assim, viu, ô irmão obreiro, ô irmão Reinaldo, como é que faz? Você já sai já curando as pessoas? Não, vai andando no meio do salão, vai orando pelas pessoas, vai ouvindo que o pastor prega a direção para cuidar da igreja, o que precisa fazer, e Deus vai te usar, fique tranquilo. E eu falei, meu Deus, continuei no 0 a 0. Eu não sabia, ninguém vai te ensinar a fazer a obra se faz fazendo. Se aprende fazendo. Então se você não fazer, você não vai aprender. Pedro não falou assim, Pedro, é o seguinte, você depois de tantas faculdades em Harvard, de tanto aprender e ler a Bíblia, você vai ser pastor, amém? Não, amém. Ele disse assim para ele, você, Pedro, pescador de peixe, para de pescar que você vai pescar alma. O que esse simples pescador tinha para dar? Nada. Deu para entender? A pouca capacidade que Deus encontrava no Pedro foi suficiente para ele se tornar o futuro líder da igreja. Então não despreza os mais pequenininhos não, tá? Os mais pequenininhos podem ser grandes líderes. Quem achava que um menininho de 6 anos de idade, chamado Romildo Ribeiro, quando levava ele para a escolinha da igreja, ele chegava na escolinha da igreja, que o pai dele congregava, ele chegava na igreja, não quero fazer a escolinha, eu quero ir para a igreja, quero aprender lá, aprender a palavra. Quero ficar na escolinha, não. Não, mas fica aqui, vamos cantar o corinho. Não, quero ir para a igreja. 6 aninhos aceitou Jesus. Romildo Ribeiro Soares, missionário R.R. Soares. Ninguém sabia disso. Talvez você esteja falando aqui com o maior pregador do Brasil, o maior libertador de pessoas desse Brasil. Você pode falar amém? Eu creio, Deus pode me usar daquilo que Ele quiser. Ou eu posso ser o maior entregador de cesta básica do Brasil. Mas eu vou fazer o que Deus me chamou. Eu não estou chamando a existência de uma coisa que eu quero, mas aquilo que Deus quiser, eu estou disposto. Tudo que me vier a mim, jamais lançarei fora. Deus te deu uma demanda, faça que Deus vai te usar. Não despreza o que Deus está te chamando a fazer. Amém, Jesus? Te deu oportunidade, faça conforme as suas forças. Pastor, hoje eu só sei o Salmo 23, o versículo 1. Então você vai ler o Salmo 23, versículo 1. Amém, Jesus? Você vai pregar o que você sabe, e no Salmo 23 Deus vai te usar. Amém? É na tua capacidade? Não, na capacidade de Deus, porque na tua você vai parar. É na de Deus, Deus vai te acrescentando. Amém, Jesus? Para a gente terminar sobre o estudo, nas últimas linhas nós lemos mais ou menos assim, não vou reler novamente, mas só para relembrar. O Estevão, ele mostrou um grande exemplo, e esse exemplo dele foi a ponto de dar sua própria... Gente, tem pessoas entregando a vida para a obra de Deus. E eu não estou falando aqui, tem gente que entrega a vida no sentido de morrer pelo amor de Jesus? Tem gente que faz isso? Tem. Inclusive, recentemente, uma família, amigos nossos, que teve uma filha que foi para o outro lado do mundo para falar de Jesus. E ela contando para nós, dizendo, olha, se eu falar para vocês, a gente pregava a palavra nas praças e a polícia corria atrás da gente. Tinha que fugir para lá, fugir para cá, fugir para lá. Ia para a Turquia, ia para o Egito falando de Jesus e tinha represárias. Tem pessoas que morrem nesses casos, sim ou não? Mas o que está descrito aqui é para a gente poder entender, você não precisa morrer para poder ser de Jesus. Só que você tem que morrer para o mundo e viver totalmente para Jesus. Porque lembrando as mensagens anteriores, se você não for exemplo, as pessoas não vão dar crédito ao que você fala. Se você não faz, não adianta você pedir para alguém fazer. É porque você não faz assim, não, eu faço o que eu estou mandando. Na autoridade você ganha enquanto você tem autoridade. Mas na hora que você perder a autoridade humana, você vai perder a autoridade de Deus também.
Tem pessoas que só querem mandar e elas não têm autoridade de Deus para fazer. E na autoridade do homem as pessoas ficam machucadas. Agora, na de Deus, as pessoas se convertem. É assim que funciona. Então, quando uma pessoa se entrega para Deus, por exemplo, vem aqui, irmão Júlio, obreiro Júlio, corre aqui no altar, por favor, bem rapidinho, corre. Isso. Esse irmão, vamos dizer que ele é o Estevão da Igreja da Graça de Pato Branco. A irmã já fala, não matem ele. A esposa lá atrás, né? Mas vamos dizer que o obreiro Júlio, ele é o Estevão. Ele está disposto a viver para Jesus no trabalho dele, na casa dele, onde estiver. Eu estou na igreja aqui usando uma farda, né? Usando aqui meu uniforme, mas não significa que ele é melhor ou pior que ninguém. Mas ele defende o que está aqui dentro do peito. É a palavra. Ele é o homem de Deus na igreja, ele é o homem de Deus aonde? No trabalho, é o homem de Deus no futebol, ele é o homem de Deus na farmácia, ele é o homem de Deus no mercado, ele é o homem de Deus. Com a esposa, com os filhos. Amém, Jesus? Por quê? Porque senão a gente cai em descrédito. E se cair em descrédito, você não crê mais no que as pessoas falam. Quem entendeu, diga graças a Deus. Bate aqui, irmão Júlio, continua firme até o fim, hein? Em nome de Jesus. É assim que tem que ser. Muitos começam e desistem porque não entregam totalmente sua vida. Entregar totalmente sua vida é estar disposto a viver e até morrer por amor a Cristo. Continuando você estudando o Atos 6, você vai ver que o Estevão morreu. Só que ele morreu, sabe por quê? Que ele abriu a boca e começou a falar a palavra. Ele pegou de Abraão até Jesus. Ele tinha conhecimento. O entregador de cesta básica conhecia a palavra? Sim ou não? Pergunto para você, irmão, todos têm que conhecer a palavra? Desde o menor até o maior? Desde o mais simples ao mais entendido, ao mais capacitado? Sim. Então, para qualquer um fazer a obra, a pessoa tem que se fazer o quê, irmão? Tem que buscar em Deus, aprender mais e mais e mais. Hoje eu sou o quê, irmãos? Um entregador de cesta básica, mas amanhã eu posso ser o primeiro mártir a morrer por amor ao Evangelho. Ele foi o primeiro. Um entregador de cesta básica que defendia a palavra, ele defendia o Evangelho, ele defendia o nome de Jesus, ele não voltava atrás. Termino nesse versículo com vocês, Atos 20, versículo 24, Atos 20, versículo 24, nós podemos ler junto agora, por favor, junto comigo. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O que o Paulo falou? A minha vida não é tão preciosa. Mais precioso é poder cumprir a chamada que Deus me deu. Tua vida pode ser muito importante em muitos aspectos, mas mais importante é cumprir a chamada de Deus. E quem não entendeu a sua chamada ainda, pastor, não, eu não tenho chamado para nada. Desculpa, você não se converteu. Porque um novo convertido, uma pessoa convertida quer que outros se convertam. E para isso, lembra do comecinho? Você vê necessidade, precisa de alguém mandar você fazer? Você vê a necessidade, você vê a demanda, o que você faz? Vai e faz. É você que tem que fazer. Quem aprendeu, diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Amados, vocês de casa, fiquem na graça de Deus e que Deus os abençoe em nome de Jesus.